Paizinho, Abba, Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, eis que chegamos para mais uma live da presença, a live de número 235. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer por mais um dia de vida e saúde. Nós queremos te agradecer, Pai, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado com as tuas mãos fortes. Obrigada, Pai, porque nós chegamos no dia 29 de dezembro de 2021. Oh, Espírito Santo, nós só podemos te render honra, glória, louvor, adoração, gratidão e exaltação. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido maravilhoso, porque o Senhor tem sido amoroso, porque o Senhor tem sido bondoso, porque a tua graça tem nos alcançado em todas as manhãs. Pai, nós queremos nessa manhã, Paizinho, mais uma vez nos rendermos totalmente aos teus pés e dizermos: Pai, estamos aqui prostrados e rendidos aos teus pés. Estamos aqui porque te amamos, porque te adoramos, porque te glorificamos e porque queremos ouvir a tua voz. Estamos aqui, Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor tem um lugar mais profundo para cada uma de nós. Estamos aqui, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor tem um lugar muito mais profundo de intimidade, de comunhão, de profundidade, de relacionamento com o Senhor. E é isso que nós queremos, Abba. Nós queremos um relacionamento de profundidade. Queremos um relacionamento de comunhão. Queremos te conhecer de fato e de verdade. Queremos ter um coração segundo o teu coração. Queremos ter uma mente segundo a tua mente. Queremos ter, Pai, pensamentos segundo os teus pensamentos. Queremos ter sonhos segundo os teus sonhos. Queremos de fato e de verdade sermos a tua imagem e a tua semelhança. E é por isso, Espírito Santo, que eu te convido em mais uma manhã. Essa manhã de quarta-feira, Pai. Eu te convido mais um dia para estar aqui conosco, para conduzir, comandar, direcionar e guiar essa live. Pai, essa live é tua, essa live não é minha. Essa live não é a live da Patrícia, não é a live da Cíntia, não é a live da Cláudia, não é a live da Simone, mas essa live é a tua live, Espírito Santo. É a live da presença do Senhor. Então vem, Espírito Santo, como o Senhor nunca veio antes. Nos lava, nos limpa, nos purifica e nos cura do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, nós queremos repreender nesse momento todo espírito maligno de enfermidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor venha nos visitar nesta manhã e que o Senhor arranque, Pai, todo espírito maligno de dor, de tristeza, de angústia, de mal-estar, de depressão, de frustração, de orgulho. Pai, tudo aquilo que suja o nosso interior, tudo aquilo que suja, Pai, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos lave do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Então, Pai, por favor, Espírito Santo, vem nessa manhã como uma brisa suave, como um vento impetuoso, como fogo devorador. O Senhor pode vir do jeito que o Senhor quiser, nós só queremos que o Senhor venha. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, totalmente, Pai, disponíveis, entregues, te esperando, te aguardando, porque nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos obedecer a tua voz, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, sermos filhas que alegram o teu coração, nós queremos sermos filhas que agradam o teu coração, porque a tua palavra diz, Pai, agrada a ti do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, Pai, eis-nos aqui, entregando as premissas do nosso dia, entregando as premissas das nossas horas, Pai, para o Senhor. Então, vem, Espírito Santo, nos marca nessa manhã, que hoje seja um memorial no céu, Pai, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer e vai realizar nas nossas vidas. Pai, eu quero mais uma vez, Paizinho, me entregar diante do teu altar como tua filha, como tua serva. Eis-me aqui, Espírito Santo.
Pai, que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó e que o teu Espírito Santo guie, governe, lidere, comande essa live, Pai. Ô Espírito Santo, o Senhor tem o governo total dessa live. Que nada seja feito conforme a minha vontade, que nada seja feito conforme o meu querer, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que a minha boca seja a tua boca, que meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula da minha boca que não venha totalmente do Senhor. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Ô Paizinho, Tu és onipotente, onipresente e onisciente. E eu sei, Pai, que o Senhor pode invadir, que o Senhor pode adentrar cada um dos corações dessa live, que o Senhor pode visitar cada uma das pessoas que estão aqui, Pai, e o Senhor pode marcar essas pessoas hoje com o Teu mover, com o Teu agir, com o Teu fogo, com a Tua brisa, com o Teu vento. O Senhor pode adentrar, Pai, aos corações de cada um. Marca-nos nessa manhã, Pai. Nós queremos ser marcados por Ti. Paizinho, é o que nós oramos, clamamos, Te pedimos, Te adoramos, Te louvamos, Te exaltamos e Te bendizemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família da Live da Presença. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Vocês me desculpem uns minutinhos pelo atraso de hoje, mas eu não estava passando muito bem. Mas agora eu já estou melhor, graças a Deus. E Deus tem nos honrado e Ele vai nos honrar e Ele vai continuar nos segurando, nos fortalecendo até o último dia desse propósito, em nome de Jesus. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Suzy. Bom dia, Raquel. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Antônio, Toninho. Bom dia, Cibele. Bom dia, Évila. Bom dia, Angélica Galdino. Bom dia, Kelly Amaral. Bom dia, Claudinha Fioravante. Bom dia, Suzy. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuele. Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Francisca. Bom dia, de A a Z, para eu não esquecer de ninguém. De 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Bom dia, Carlinha Queiroz, Selminha, Nath, Laís, Simone, Paula. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós estamos na nossa live 235, não é isso, meu povo? Bom dia, Vilminha. Bom dia, Cris Costa. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Neidinha Perfumaria. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, gente. Vamos compartilhar. Vou pedir para vocês um favor, né? Bom dia, vamos compartilhar. Você pode clicar. Bom dia, Liliane. Você pode clicar nessa setinha que está aí do seu lado direito. E você pode compartilhar a live com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos, com seus conhecidos, com aqueles que não são tão conhecidos assim. Você pode compartilhar, meu povo. Eu vou compartilhar aqui com o maior número de pessoas que eu puder. E se você puder, me ajude a compartilhar a nossa live, a levar alegria, a levar paz, a levar renovo, a levar transformação, a levar paz, a levar um pouquinho de felicidade às pessoas através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos renova, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas e muitas vidas. Então, compartilha, tá bom? Me ajudem compartilhando. Meu povo, vou aproveitar e agradecer. Gente, vocês são lindos demais. Vou aproveitar e agradecer a toda a movimentação, Vitória, Simone, todo mundo que tá me ajudando a gente a chegar nos 5.000 inscritos no canal do YouTube. Gente, vocês são lindos demais. Vocês são lindos demais. Bom dia, pastora Adriana, maravilhosa. Que saudade de você.
Vocês estão... gente, entrou um monte de inscritos novos ontem. Muito, 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 muito obrigada. Eu acho que a gente já tá com 4.850. Faltam menos de 150, se eu não me engano, pra gente chegar em 5.000 inscritos no canal do YouTube. Eu quero mandar um beijo muito, muito, muito especial para todos vocês que estão me ajudando. Quero mandar um beijo muito especial para todo mundo que se inscreveu. Saiba que você é muito especial para todos nós. Se você ainda não é inscrito no canal, é só você clicar nesse botãozinho aí, inscrever-se, e você se inscreve na hora, é gratuito, você não paga nada, é na faixa, é 0800, tá bom? Quero mandar um beijo muito especial também para você que nos escuta através do podcast da Presença, que está nas principais plataformas de podcast, na Deezer, na Amazon, na Spotify, na Google, na Apple Podcasts. E se você ainda não escutou o nosso podcast, a gente está em mais de 100 países através do podcast. Então é só você colocar lá em qualquer aplicativo de podcast, Live da Presença com Patrícia Pimentel, que você vai ter acesso às nossas lives, tá bom? Vamos lá, meu povo, 235, é isso? Deixa eu colocar o tema aqui para vocês. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 20. A partir do capítulo 20, tá bom? Deixa eu colocar aqui 235/270. Vamos lá. Prontinho, já coloquei o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Lembrando que hoje é dia 29 de janeiro, 29 de dezembro, 29 de janeiro. Lembrando que hoje é dia 29 de dezembro de 2021 e ainda faltam 2 dias para acabar o ano, e eu tenho certeza absoluta que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas ainda nesse ano de 2021. Gente, o Deus se para Deus 1000 dias é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 dias. Imagina o que Deus não pode fazer em 48 horas. Imagina o que Deus não pode fazer em 48 horas, tá? Então, olha só, presta bem atenção, não desanima. Não desanima. Esse ano, gente, ainda esse ano, Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Deus pode mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Então acredita. Eu coloquei uma contagem regressiva aqui no meu Instagram, nos meus stories, que vai do dia 20, que vai até dia 31 de dezembro, às 23h59, tá? Então, até o dia 31 de dezembro de 2021, às 23h59 e 60 segundos, Deus ainda pode operar grandes coisas na minha vida e na sua vida. Basta apenas um toque, basta apenas uma palavra e Ele muda tudo. Ele muda tudo. Amém? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Versículo 21. Diz assim: Deus criou os grandes animais aquáticos, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou. Então Deus os
abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o 5º dia. Vamos recapitular um pouco aqui, até agora, os 5 dias da criação? No primeiro dia, Deus criou a luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento. Deus criou o céu. Deus criou o céu no segundo dia. No terceiro dia, ele criou a terra, os mares e a vegetação. No terceiro dia, ele criou a terra, ele criou as águas e ele criou o quê? A vegetação. No quarto dia, ele criou os luzeiros. Ele criou o sol para governar o dia. Ele criou a lua para governar a noite. E ele criou as estrelas para embelezar o céu à noite. E no quinto dia, a gente vê que Deus criou os grandes animais aquáticos e Deus criou as aves do céu. Teve uma coisa, gente, que me chamou muito a atenção aqui em Gênesis, do capítulo 1, do versículo 20 ao 23, tá? Se você observar, Deus criou primeiro os animais aquáticos, os animais que são submersos na água. Presta atenção. Deus falou muito comigo a respeito de profundidade. Profundidade. Você já parou para pensar que Deus, ele poderia ter criado primeiro os animais terrestres? Mas você já parou para pensar que no mundo espiritual existe uma ordem certa para todas as coisas? E ontem a minha pergunta para Deus foi: Senhor, por que o Senhor criou primeiro os animais aquáticos, ou seja, a tartaruga, os peixes, né? Os animais que vivem na água. Deus não criou os animais que vivem na terra, ele criou os animais que vivem na água. E depois ele criou os animais que voam. Os animais que voam, as aves que voam. As aves que iam ficar o quê? Mais perto do céu. Se você observar aqui no versículo 20, diz assim: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos. Encham-se as águas de seres vivos. E voem as aves sobre a terra e sob o firmamento do céu. Uau! Sabe o que Deus falou para mim, gente? Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim: filha, sem profundidade não tem como você voar. Sabe por que eu criei, filha, primeiro aquilo que fica embaixo da terra, aquilo que fica embaixo da água? Sabe por que eu criei primeiro aquilo que fica embaixo da água? Porque não é sobre o que vocês veem, mas é sobre crer naquilo que vocês não veem. Os animais que vivem debaixo da água, nós não conseguimos ver fácil. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos mergulhar no profundo. Nós precisamos ir, gente, para mergulhos mais profundos. Nós precisamos ir mais profundo em Deus. Gente, mas Deus ministrou tanto meu coração ontem sobre profundidade. Na hora que eu estava lendo isso aqui, gente, o Espírito Santo foi ministrando meu coração. A água é vida. Primeiro Deus criou vida na água. Primeiro ele criou os animais aquáticos. Primeiro ele criou os animais aquáticos. E Deus, ele tem a ordem certa para todas as coisas, porque não é sobre o que a gente vê a olhos nus, mas é sobre aquilo que você precisa mergulhar para ver. Ei, olha bem para mim, olha bem para mim. Existe beleza na profundidade, existe um universo na profundidade que só desfruta aqueles que mergulham. Só desfruta daquilo que está nas profundezas do mar aquele que tem coragem, ousadia e disposição para mergulhar.
Sem profundidade, não tem como você voar. Primeiro, ele criou os animais aquáticos. Depois, ele criou as aves que voam. Porque ele quis mostrar pra gente o quê? Ei, existe vida na profundidade. Existe vida na profundidade. Ei, o quanto que você está se aprofundando em Deus. O quanto que você tem lido a palavra. O quanto que você tem buscado conhecer mais do seu Pai. O quanto que você tem buscado conhecer mais daquele que Ele te criou antes mesmo de você ser uma substância informe no ventre da sua mãe. O seu pai já havia te criado, o seu pai já havia te formado, o teu pai já tinha te desejado. Ei, existe vida na profundidade. Existe riqueza na profundidade. Ou profundidade da riqueza. É isso mesmo, Rosana. Então, exatamente, Selminha. É de baixo para cima. É de dentro para fora. Gente, quando eu tava lendo aqui Gênesis ontem, eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer me dizer? Por que que o Senhor pediu para eu ler a criação nos últimos 7 dias do ano? Por que que o Senhor pediu para eu ler sobre a criação? A gente está terminando o ano e o Senhor está mandando eu ler sobre o início, sobre o começo. Eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer nos revelar? O que que o Senhor quer nos mostrar? E aí Deus falou para mim, filha, água representa a vida. Aqueles que mergulham nas águas do Espírito Santo, aquele que mergulham nas águas da minha presença, aqueles que mergulham em mim, aqueles que mergulham na palavra de Deus. Gente, nunca na história da minha vida eu estudei tanto a Bíblia, eu ouvi tanto louvor, eu falei tanto com Deus como eu tô falando nesse final de ano. Ei, existe um lugar profundo em Deus para você. Existe um nível de profundidade maior que Deus quer te levar ainda esse ano. Não é ano que vem, é ainda esse ano. Esse ano existe um nível de profundidade. Ei, se você tá na correria da virada do ano, das viagens, das compras, das festas, ei, olha bem para mim. Olha bem para mim, será que você está mergulhando no lugar certo? Será que você está mergulhando nas coisas espirituais ou nas coisas carnais? Será que você tem buscado ouvir a Deus de fato e de verdade? Só tem acesso ao querer de Deus, só tem acesso à vontade de Deus aquele que tem profundidade com Ele. Aquele que tem profundidade com Ele, gente. Ontem eu li algo que marcou a minha vida para sempre. Presta bem atenção. Ontem eu li algo que marcou a minha vida para sempre. Olha só. Ai, gente, Deus é bonitinho demais, gente. Deus é lindo demais. Deus é a melhor... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é a melhor coisa que existe. Chama-se Deus. Chama-se a presença de Deus. Gente, ontem eu tava mergulhada na palavra de Deus. Ontem eu tava assim, eu passei a manhã inteira mergulhada nas escrituras e lendo e buscando a Deus e falando, Deus, eu sei que o Senhor tem algo a me mostrar. Eu sei que o Senhor quer me levar em águas mais profundas. Eu sei que o Senhor quer me levar no lugar onde eu nunca fui. Eu sei que o Senhor tem algo novo para falar comigo nessa manhã. Fala comigo, Senhor. E aí ontem, gente, eu tava lendo sobre a Joyce Meyer e eu quero que você preste muita atenção em algo que eu li ontem sobre a Joyce que moveu muito o meu coração. A Joyce conta que em 1980, ela foi trabalhar como secretária do pastor dela, na igreja dela. Tem até o nome aqui da igreja, que é a igreja de São Luís, acho que é São Luís. E no primeiro dia, anota aí, no primeiro dia que ela foi... Ui, gente, calma aí. O que aconteceu aqui? Só um momentinho. Prontinho. Só um minutinho. Pronto. Ué, Lúcia? Vamos funcionar, Luzinha? Vamos?
Em nome de Jesus. Aê. Tá amarrado, gente. Em nome de Jesus. Prontinho. Só um minutinho, gente. Pronto. Parece que tá dando mau contato na luz aqui. Se não der, a gente vai sem luz mesmo, não tem problema. Então, gente. E aí a Joyce fala que no primeiro dia que ela começou a trabalhar na igreja, ela foi despedida. Ela foi mandada embora. E aí sabe o que ela diz, gente? Ela fala o seguinte, que ela foi mandada embora porque ela fala que Deus não abençoou ela tá naquele emprego, tá? Porque não era da vontade de Deus aquele emprego para ela. Deus não queria que a Joyce Meyer fosse uma secretária. O plano de Deus para Joyce é que ela fosse uma pregadora, uma pastora, uma escritora. E por isso Deus não abençoou aquele emprego para ser secretária na igreja dela. E aí o que acontece? Sabe que a Joyce falou ontem, gente? A Joyce falou algo que me constrangeu profundamente. Olha o que a Joyce diz. A Joyce diz, gente, que quando a gente está vivendo uma vida que não é a vontade de Deus, que quando a gente está vivendo uma vida que não é de acordo com a vontade de Deus, é como se a gente estivesse usando um sapato que é um número menor do que o nosso. Uau! Olha isso. A Joyce disse, gente, isso me marcou tanto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem calçado o tamanho do seu sapato com relação ao plano de Deus para sua vida? Você já percebeu ou você já teve a péssima experiência de você calçar um sapato que não é o seu número? Um sapato que é menor do que o seu número? É isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós estamos calçando, na maioria das vezes, um sapato menor do que o nosso. Gente, ou coisa desconfortável, ou coisa que machuca, ou coisa que você não consegue andar, ou parece que você fica totalmente desajeitada, que você não anda, que a coisa não flui, o negócio não anda. É isso que acontece quando estamos usando um número que não é o nosso. E muitas vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida. Se a Joyce tivesse ficado naquele emprego de secretária, ela estava vivendo um número que não era o dela. Agora, qual é o segredo para que você use um sapato de acordo com o seu tamanho quando se fala do mundo espiritual? É você mergulhando em Deus. É você conhecendo Deus de fato, de verdade. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer o plano que Ele tem para sua vida. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer o plano que Ele tem para sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O quinto dia, Deus marcou a história da criação quando Ele criou vida nas águas. Vida nas águas fala de profundidade. O quanto que você tem mergulhado em Deus. Quanto mais você mergulhar em Deus, mais fé você vai ter. Hebreus 11:6 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não está mergulhando em Deus, a sua fé está num nível baixo. A sua fé não está num nível hard. A sua fé não está num nível alto. Eu quero que você abra sua Bíblia aí agora comigo em Salmos 25. Salmos 25 diz o seguinte: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará
decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivos agem traiçoeiramente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum dos que mergulham em Deus serão decepcionados. Nenhum daqueles que confiam em Deus serão decepcionados. Nenhum daqueles que se entregam de corpo, alma, coração e espírito na presença de Deus serão decepcionados. Não, gente. Quando confiamos em Deus, quando entregamos nossa vida para Deus, quando mergulhamos na palavra de Deus, ei, Deus não vai te deixar envergonhado, não. Deus não vai deixar você envergonhado diante da sua família, diante dos seus inimigos, diante dos negócios. Deus não vai te deixar envergonhado. Salmos capítulo 25, versículo 1, 2 e 3, nós lemos. Salmos 25, versículo 1, 2 e 3 por enquanto, tá bom? E aí tá escrito aqui no 4, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Versículo 5, guia-me a tua vontade e ensina-me, pois tu és meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. O tempo todo. Ei, aqueles que mergulham em Deus, Ele mostra o caminho. Aquele que mergulha em Deus, Ele mostra o caminho. Ele mostra as veredas. Ele mostra o percurso. Ele não apenas te mostra, como Ele pega na tua mão e Ele segue junto com você. Você quer voar alto? Saiba que primeiro você precisa descer. Você quer voar para mais perto de Deus? Saiba que primeiro você precisa descer, primeiro você precisa aprofundar. Uma planta, uma árvore, quando você planta lá a sementinha dela, primeiro ela desce para baixo, para depois ela brotar para cima. Qualquer semente que você plantar, primeiro você vai ter que esconder ela dentro da terra. Depois que você esconder ela dentro da terra, ela vai descer para baixo, ela vai aprofundar para depois ela subir. É tempo de profundidade. Ei, Deus está falando para mim e para você nesses últimos 3 dias, nesses últimos 2 dias. Se aprofunde mais em Deus. Busque mais a face dele. Ore mais, leia mais a Bíblia, jejue mais. Faça um jejum, pelo menos nesses últimos dias do ano. Nem que seja de 3 horas por dia, de 4 horas por dia. Se aprofunde mais em Deus. Gente, olha só. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em... Calma aí que eu vou dizer para vocês. Versículo 9. O versículo 9 do Salmo 25, diz o seguinte. Não, vamos ler do 8. O versículo 8 diz o seguinte. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Versículo 9. Conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Estamos na virtude da mansidão. Aqui no Salmo 25, no versículo 9, diz que Deus conduz aqueles que são humildes, aqueles que são mansos. Se você quer ter profundidade em Deus, se você quer andar pelo caminho de Deus e não pelos seus caminhos, se você quer que Ele te leve no caminho da justiça, no caminho da retidão, no caminho da vitória, no caminho da bênção, no caminho da conquista, no caminho da realização, você precisa entender que só os humildes conseguem ser guiados e conduzidos no caminho de Deus. O arrogante não vai ser, o orgulhoso não vai ser, o prepotente não vai ser, o egoísta não vai ser. Não, meu povo. Você quer que Deus te ensine os caminhos dele? Você quer que Deus te mostre os caminhos dele? Você precisa entender que Deus guia aqueles que são humildes. Tá aqui, gente. Tá aqui. Salmos 25, versículo 9. Conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Agora só, versículo 10. Versículo 10 diz o seguinte.
Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Uau! Gente, esse versículo queimou meu coração ontem, viu? Este versículo queimou o meu coração. Eu vou ler para vocês de novo, presta atenção. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Uau! Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas fazem o que quer. Elas pecam, elas erram, elas não se arrependem, elas são orgulhosas, elas são prepotentes, elas são egoístas e elas ainda culpam Deus. Ah, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus é isso, dizem que Deus é amor, dizem que Deus é fiel, mas olha como a minha vida está. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus é amor e é fidelidade, mas para com aqueles que cumprem os preceitos da sua aliança. Deus, olha só, presta atenção. Deus é amor e Deus é fidelidade, mas o amor e a fidelidade de Deus é para aqueles que têm uma aliança com Ele. É para aqueles que agradam a Ele, é para aqueles que obedecem a Ele. Sabe, gente, ontem Deus falou tanto comigo sobre obediência, mas tanto comigo. Deus falou assim, filha, você quer experimentar mesmo do meu amor e da minha fidelidade? Me obedeça. Muitas vezes nós não estamos experimentando o amor e a fidelidade de Deus porque nós não obedecemos. O segredo é obedecer. Gente, tem aquele louvor, sabe? Do Nani Azevedo, se eu não me engano. É do Nani Azevedo. Não, eu não me lembro agora. Daqui a pouco eu jogo aqui. Bendito serei, né? E ele fala assim, bendito serei na terra, bendito serei no campo. E ele fala, né? Se eu obedecer, abençoado serei, né? Aquele louvor, bendito serei na terra, bendito serei no campo. Se eu obedecer, abençoado serei. A bênção do Senhor é para aquele que mergulha, é para aquele que vai na profundidade, é para aquele que é humilde e é para aquele que obedece. É para aquele que obedece. Você tem obedecido a Deus? É Nani Azevedo mesmo, né? Você tem obedecido? Você tem obedecido a Deus? Gente, o segredo é obedecer. O segredo, se você quer ter mansidão, obedeça. Se você quer profundidade, não tem como você alcançar profundidade em Deus sem obediência. Sem obediência não existe mergulho. Sem obediência não existe você ver a vida que tem debaixo das águas. Nós precisamos obedecer. A vida é sobre obedecer. Mas agora, olha só. Vamos ler o versículo 11, o 12, o 13 e o 14, tá bom? Do Salmo 25. Vamos ler o versículo 11, o 12, o 13 e o 14. Tá escrito assim, ó. O versículo 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ei, olha bem para mim. Sabe quem é o homem que Deus vai instruir no caminho que deve seguir? Aquele que é humilde para obedecer. Se você vê, o versículo 9 fala de humildade. E o versículo 11 fala de obediência. Por quê? Por quê, meu povo? Por que a Bíblia, até a ordem dos versículos são perfeitas? Porque se primeiro você não for humilde, você não vai conseguir obedecer. Versículo 9, humildade. Versículo 11, obediência. Olha só, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Aquele que é humilde o suficiente
para obedecer, Deus vai conduzir ele no caminho certo, no caminho da profundidade, no caminho do céu, no caminho do alto. Ei, eu não poderia encerrar esses 7 dias, a gente está no quinto dia da criação, sem falar de obediência. Se você ler aqui, ó, presta atenção. Se você ler aqui no versículo 22, Gênesis 1, 22, presta atenção. Gênesis 1, 22, então, tá escrito assim, ó. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multiplique-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Ei, olha bem para mim. Olha bem para mim, porque Deus quer falar algo revelador ao seu coração. Agora, nesse momento, pega essa chave. Os animais debaixo da terra, os animais no ar, obedecem a Deus. E porque obedecem a Deus, eles são férteis, eles multiplicam e eles são abençoados. Agora, fala uma coisa para mim. Se o mar obedece, se os animais debaixo das águas obedecem, se os animais no céu obedecem, como que eu e você não vamos obedecer, gente? Você já parou para pensar que até os animais aquáticos obedecem a Deus? Deus falou assim, ó, sejam férteis e multipliquem-se. Deus mandou as aves voar e elas voaram. Deus manda o sol parar e ele para. Deus manda o mar se conter e ele se contém. Deixa eu te falar uma coisa. O mar obedece. Os pássaros obedecem. Os animais aquáticos obedecem. Por que que eu e você não obedecemos? Se até o mar obedece, se até os animais que vivem debaixo da água obedecem, por que que eu e você não obedecemos? Pois é, Deus só mostra o seu caminho para aqueles que o obedecem. Olha o que está escrito no versículo 13 do Salmo 25, tá? Olha o que está escrito no versículo 13. Está escrito assim, ó. Viverá em prosperidade viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Ei, você já viu prosperidade maior do que nos animais? Você já viu prosperidade maior do que nas aves? Você já viu prosperidade maior do que nas árvores, do que nas plantas? Gente, eu tô aqui na Bahia, na casa da minha mãe, esses dias, e a minha irmã tem um terreno aqui em Coité que tem pé de manga, tem pé de caju. Gente, eu até fiz uns vídeos, eu ia postar, não sei, nem sei se eu postei os vídeos que eu fiz, gente. Mas o pé de caju, tem tanto caju. O pé de caju tem tanto, mas tem tanto caju, gente, tem tanto caju, que assim, você chega embaixo do pé de caju, o chão tá forrado de caju. Forrado de caju. Você olha pra cima do pé de caju, só falta cair caju na sua cabeça. O pé de manga tá forrado de manga. E você olha pro pé de manga, tá lotado de manga. Quando você mergulha no mar, são vários e vários peixes, tartaruga, tubarão, águas marinhas. É uma prosperidade, é uma riqueza. Aí eu falo pra você, por que que eles são prósperos? Porque obedecem a Deus. As árvores obedecem. Você não vê uma árvore discutir. Você não vê uma árvore e fala assim, esse ano eu não vou dar caju. Lá, 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 lá. Não vou dar caju esse ano. Você já viu um pé de caju falar isso? Você já viu um pé de manga fazer lá, 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 lá. Esse ano eu não vou dar manga. Você já viu um pé de manga fazer isso? Não, gente. A vegetação obedece. Os peixes obedecem. O mar obedece. Mas nós teimamos em não obedecer.
Nós teimamos em não obedecer. Aí a gente não entende por que a nossa vida não é próspera. Aí a gente não entende por que a nossa vida vive numa pobreza muitas vezes. A gente não entende por que não existe prosperidade na nossa vida. Sabe por que não existe prosperidade? Porque não existe obediência. Porque existe rebeldia. Porque a gente fica sendo rebelde. Deus manda a gente para a direita, a gente vai para a esquerda. Deus manda a gente falar a verdade, a gente mente. Deus manda a gente amar as pessoas, a gente odeia. Deus fala para você, pare de ser mentiroso, pare de ser fingido, tenha compromisso com a palavra de Deus, tenha compromisso, obedeça. Obedeça. Quando tem obediência, tem bênção. Quando tem obediência, tem prosperidade. Agora, sem obediência, por que o mar é próspero? Por que o mar é próspero? Por que a vegetação é próspera? Porque eles obedecem a Deus. Até o mar obedece, até as árvores obedecem. Agora, nós queremos ser os mais inteligentes e não queremos obedecer, né? Você já parou para pensar? Se a gente obedecesse bonitinho, se tudo que Deus manda na Bíblia, a gente obedecesse. Tudo que Deus manda na Bíblia, a gente obedecesse, nós teríamos vida e vida em abundância. Sem obediência, não existe vida. Sem obediência, existe você sobreviver. Você ter uma vida mesquinha, uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de frustração. Gente, se eu olhar para trás e ver 99,9% dos sofrimentos, foi porque eu desobedeci. Simples assim. A maioria de tudo aquilo que eu sofri foi porque eu escolhi fazer a vontade da minha carne e não a vontade de Deus. Foi porque eu escolhi ficar no Netflix. Foi porque eu escolhi ficar falando mal dos outros. Foi porque eu escolhi mentir. É por isso que muitas vezes nós não temos uma vida próspera. Você quer ter bênção na sua vida? Você quer ter prosperidade na sua vida? Só tem prosperidade. Não tô falando de dinheiro. Tô falando de vida próspera. Aqueles que escolhem obedecer. Obedecer de todo o coração. Obedecer cegamente. Eu obedeço a Deus e ponto. E acabou. E aí, gente, ainda fala que além de você ser próspera, pelo poder do nome de Jesus. Oi, voltou. Voltou, gente. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Além de Deus falar que a gente vai ter uma vida próspera, ele ainda diz que os nossos descendentes herdarão a terra. Além de você ser próspero, você ainda vai deixar prosperidade, herança para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente obedece, até a nossa 4ª geração é abençoada. Até a nossa 4ª geração é abençoada. E eu quero encerrar a live de hoje no versículo 14. No versículo 14 que diz o seguinte, tá? O versículo 14 diz, presta atenção, gente, que essa Deus também me pegou. Essa foi uma lapada das lapadas, Alexandre. O versículo 14 do Salmos 25 foi a lapada das lapadas. Você entendeu? Assim, tem as lapadas normais e tem as lapadas mais top, né? Então, esse versículo 14 foi a lapada da lapada. Tá escrito assim, ó. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Fala, Deus. Presta atenção. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os fazem e os levam a conhecer a sua aliança. Deixa eu te dizer uma coisa, minha amada. Quando não obedecemos, até quando lemos a Bíblia, não entendemos. Sabe por quê? Porque a palavra diz que aqui estão escondidos todos os segredos de Deus. Se você está lendo a Bíblia e não está entendendo,
Hoje é dia de você sondar a sua obediência. Hoje é dia de você sondar a sua obediência. Porque a Bíblia diz que Deus, ele só confia os segredos dele aos que o temem. Você já percebeu que tem um monte de gente que fala assim: ai, Patrícia, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Ah, Patrícia, eu até paro para ler a Bíblia, mas não entendo nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está em pecado, se você é totalmente desobediente, primeiro você precisa se arrepender, né, meu amado? Né, minha amada? Primeiro você precisa limpar o seu coração. Primeiro você precisa fazer como Davi, lançar o rosto no pó e dizer: Senhor, eu reconheço que eu estou errada. Eu reconheço que eu pequei. Gente, Deus, ele é perdoador. Deus, ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. O versículo 7 do Salmo 25 diz assim: não te lembres dos pecados e transgressões da minha mocidade, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. O versículo 7 fala que Deus, o versículo 7 fala: Senhor, não lembre dos pecados da minha mocidade, da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, aqui o salmista está dizendo: me perdoa. O Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor lança no mar do esquecimento os meus pecados. Eu reconheço que eu pequei, mas eu estou aqui arrependido, quebrantado, e por isso, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Ei, se você está pecando, se você está numa vida toda errada, é por isso que você lê a Bíblia e não entende nada, meu amigo. É por isso que as suas orações não passam do teto. Sabe por quê? Porque você acha que Deus não está vendo você pecar e Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão constantemente em nós, nos bons e nos maus. Os olhos do Senhor estão constantemente em nós, nos bons e nos maus. Então, pecar, todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso. Mas precisamos de arrependimento. Todos os dias, quando a gente for sentar para ler a Bíblia, ore antes. Fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, limpa o meu coração, tira de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada, me transforma, Pai, me limpa de dentro para fora e revela a verdade da tua palavra. Eu preciso conhecer mais do Senhor, eu quero ir mais profundo em ti, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero que a tua bênção esteja sobre a minha vida, mas eu reconheço que sou uma mulher pecadora, eu reconheço que sou um homem pecador, mas eu sei, Pai, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que se eu me arrepender, se eu pedir perdão, o Senhor lança no mar do esquecimento todos os meus erros. Todos os meus erros são lançados no mar do esquecimento. Mas para que os seus erros sejam lançados no mar do esquecimento, você precisa se arrepender. Deus, presta atenção, Deus faz a parte dele, que é nos perdoar e lançar no mar do esquecimento. Mas nós temos que fazer a nossa, que é nos arrepender. O perdão está disponível para mim e para você e para todo mundo. Mas existe uma chave antes do perdão. A chave é o arrependimento. A Bíblia diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não sei como foi o seu ano. Eu não sei qual foram os desafios que você enfrentou. Eu não sei quais foram os obstáculos que você enfrentou. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que você pode se prostrar hoje. Eu sei que você pode pedir perdão para Deus. Eu sei que você pode pedir perdão para Deus. Eu sei que você pode dizer assim: Senhor, eu errei. Eu me exibi. Eu tive inveja. Eu competi. Eu fui fingida. Você pode dizer: Senhor, eu menti. Você pode dizer: Senhor, eu falei mal. Senhor, eu perdi o controle. Senhor, eu fui agressiva. Senhor, eu fui orgulhosa. Mas eu estou aqui, Pai.
Eu estou aqui porque eu sei que sem ti eu não sou nada, sem ti eu não sou ninguém. Eu estou aqui, Pai, porque eu quero ter uma vida próspera. Eu estou aqui porque eu quero conhecer os teus segredos. Eu estou aqui, Pai, porque eu quero ser uma pessoa que é fértil, que frutifica no espírito. Eu estou aqui, Pai, porque eu sei que o Senhor quer me levar a águas mais profundas. Eu sei que o Senhor quer confiar a mim os teus segredos. E é por isso, Pai, que eu me arrependo dos meus pecados. Eu me lanço no pó, eu me lanço no pó como Davi. Eu quero ter um coração segundo o teu coração. Eu quero que o Senhor crie em mim, Pai, um coração puro. Eu quero que o Senhor crie em mim um coração puro. E eu quero que o Senhor renove dentro de mim um espírito disposto a te obedecer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Existe prosperidade te esperando. Existem bênçãos te esperando. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus abundante. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de riquezas. Deus quer derramar riqueza, prosperidade, bênçãos, realizações, conquistas. Mas para isso você precisa de arrependimento, de humildade e de obediência. Ei, olha bem para mim. Para que você herde as bênçãos do Senhor, para que você herde as bênçãos do Senhor, você precisa entender que existe um lugar de arrependimento, existe um lugar de humildade, existe um lugar de obediência, existe um lugar de temor que eu e você precisamos mergulhar. Nós precisamos ir mais profundo, nós precisamos de um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus é aquele que dá vida embaixo das águas. Deus é um Deus que dá vida em cima da terra. E Deus é um Deus que dá vida para os que estão no ar, voando. Voando. Então assim, Deus quer te levar para um lugar profundo, Deus quer te fazer voar alto, Deus quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas para isso, você precisa ir para um lugar mais profundo nele. Você precisa ir para um lugar mais profundo nele. Existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas que Deus quer te levar ainda em 2021. Amém? Existe um lugar mais profundo que Deus quer te levar ainda esse ano. Se os animais obedecem, se as plantas obedecem, se o mar obedece, eu e você também precisamos obedecer. Amém? Vamos tirar um print? Tiraram, meu povo? Selminha, de quem é esse louvor que você passou? Há um lugar. De quem é esse louvor? Louvor de hoje. Vou passar 3 louvores, tá? Bendito Serei, do Nani Azevedo. Bendito Serei, do Nani Azevedo. A Bênção, do Gabriel Guedes. A Bênção, do Gabriel Guedes, tá bom? Acho que é Bênção ou Bênçãos, do Gabriel Guedes. E esse aí que eu não sei de quem é. Há um lugar. A Selminha, não sei se a Selminha vai colocar aí, de quem é esse louvor. Mas, gente, aproveita o final do ano para louvar, para adorar, para ler a Bíblia. Deus tem um lugar. Escuta isso que Deus falou para você. Existe um lugar mais profundo nele. Heloísa Rosa, há um lugar, é isso? É isso mesmo, ó. Há um lugar da Heloísa Rosa, há um lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta bem atenção, em nome de Jesus. Deus quer te levar, Deus quer me levar no lugar mais profundo, ainda nesses 2 últimos dias do ano. Jejue, ore, consagre, busque, leia a palavra, escute louvores, porque Deus tem um lugar de profundidade, um lugar de secreto, um lugar exclusivo para mim e para você nesses últimos 2 dias do ano. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer por esse maná. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos levado
a criação do mundo, Pai, para nos mostrar o que verdadeiramente nós precisamos para termos um final de 2021 extraordinário e para termos, Pai, 2022 como o melhor ano das nossas vidas. Pai, eu sei, Paizinho, que existe um lugar mais profundo que o Senhor quer nos levar. Eu sei, Pai, que 2022 será o melhor ano das nossas vidas, porque existe um lugar mais profundo que o Senhor quer nos levar. Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que fomos desobedientes, pelas vezes que não lemos a Tua palavra, pelas vezes, Pai, que desanimamos, pelas vezes que duvidamos, pelas vezes que focamos nas coisas rasas, pelas vezes, Pai, que não mergulhamos de cabeça em Ti, pelas vezes que não oramos de verdade, pelas vezes, Pai, que não buscamos a Tua face, pelas vezes que não mergulhamos profundo no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Paizinho, nos toca nesses últimos 2 dias do ano. Nos leva para um lugar mais profundo. Nós queremos conhecer os teus segredos, Pai. Nós queremos te conhecer de fato e de verdade. Nós queremos ter uma aliança contigo. Então, Pai, nós estamos aqui totalmente entregues, disponíveis para o Senhor, para que o Senhor nos conduza para esse lugar de profundidade, para esse lugar de comunhão, para esse lugar de prosperidade, para esse lugar de abundância, Pai. Porque assim como as árvores, Pai, assim como o mar, assim como os animais te obedecem, nós também queremos te obedecer. Nós também queremos te obedecer. Paizinho, recebe a nossa oração, recebe a nossa entrega, recebe o nosso coração, recebe as premissas do nosso tempo nessa manhã, Pai. Paizinho, nós te amamos, te adoramos e te glorificamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Ei, deixa eu falar uma coisa, não sai não. Orem por mim. Vou estar voltando para São Paulo hoje, para a honra e glória de Deus. Orem por mim, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Então, assim, me cubram em oração, por favor. Eu conto com as orações de vocês, tá bom? Se você puder, eu vou salvar essa live agora aqui no meu IGTV. Se você puder, compartilhe essa live, marque pelo menos 9 pessoas que você sabe que precisa prosperar, obedecer, frutificar e que você sabe que essa live vai ser uma bênção na vida dessa pessoa, tá bom? Um beijo, amo vocês e até amanhã às 5h09, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Cheiro, amo vocês. Tchau, tchau.